Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Seu coração já está pronto, preparado para receber a palavra. Vamos então a essa palavra em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2. Abra lá comigo, é um clássico na Bíblia. Eu tenho uma revelação que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Evangelho de João, capítulo 2. As bodas em Caná, a água feita vinho. João, capítulo 2. Eu quero trazer uma palavra boa para você. E diz assim, olha, João 2, verso 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Como eu disse, um clássico, um texto conhecidíssimo nosso, mas tem uma revelação bonita. A palavra diz, irmãos, que estava acontecendo um casamento. Jesus foi convidado para esse casamento. Os casamentos, a festa de casamento durava 7 dias. E a cultura da época tinha que ter vinho, né? E uma festa onde faltasse vinho ia ser uma festa muito mal falada, uma festa onde as pessoas iam criticar, iam falar mal, iam dizer, pô, mas que festa michuruca, que festa chata, né? Na nossa cultura tem que ter bolo, tem que ter refrigerante, na cultura deles era o vinho. E começou a festividade. E logo nos primeiros dias o vinho faltou. A Maria percebeu que o vinho tinha faltado, ela foi até Jesus e fala com Jesus, Jesus, eles não têm vinho, o vinho acabou. E Jesus então manda que enchessem 6 talhas de pedra. Essas talhas eram usadas ali para purificação. Cada talha cabia de 100 a 120 litros de água. Jesus então mandou que enchessem, olha, vai lá e enche aquelas talhas. Os empregados então foram lá, eu imagino o trabalho que tiveram para encher, não é como hoje em dia você liga a bomba puxa água, né? Assim, tem água encanada, não, tem que ir lá no poço, tirar do poço, transportar para colocar lá, e para encher aí pelo menos 600 litros de água, era água para chuchu, mas os empregados foram lá e fizeram, encheram as talhas de água. Jesus, pronto, as talhas estão cheias, e agora? Agora vocês tiram desta água, tirem dela, levem para o mestre-sala. O mestre-sala era o responsável, né, pela festa, o homem responsável pelo vinho. Levem para ele. E eles pegaram daquela água e levaram até o mestre-sala. E quando chegou ao mestre-sala não era mais água, era vinho. E a palavra diz que quando o mestre-sala bebe, prova daquela água transformada em vinho, ele diz, olha, todo o homem coloca primeiro o vinho bom, quando as pessoas já estão alegres, beberam bastante, ele coloca o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, você guardou o melhor para o final.
Como diz a Bíblia, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E ele ficou feliz com aquele vinho no final da festa. Aquela festa foi diferente. Ele era um homem acostumado com os vinhos, mas ali, aquela festa foi diferente para ele. Ninguém fazia assim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, a lição que eu quero deixar para você é o seguinte. Se eu fosse dar um título à mensagem, o título seria: O seu milagre está escondido no caminho da obediência. Guarda isso. O seu milagre, o meu milagre, sabe onde ele está? Ele está escondido no caminho da obediência. O texto está falando de um milagre. Água não vira vinho. Para ter vinho é necessário, né, plantar as uvas, esperar que elas cresçam, amadureçam, sejam pisadas, para assim o vinho ser produzido. Não tem como transformar água em vinho, mas Jesus fez. Foi um milagre. E onde estava esse milagre? Escondido no caminho da obediência. Por que eu digo isso, irmão? Você leu comigo aqui, eu vou ler de novo, para você entender. A Bíblia diz que levaram o vinho, né, levaram a água até o mestre-sala, quando chegou lá já era vinho. Aí o versículo 9, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, veja, o mestre-sala não sabia de onde é que aquele vinho tinha aparecido. De onde é que veio isso? Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Os empregados que trabalharam tirando a água sabiam de onde é que aquele vinho veio. Porque o mestre-sala não viu ninguém chegar, não viu. Se fosse hoje, né? Na época não tinha, mas se fosse hoje, ia chegar um caminhão trazendo alguma coisa, porque tanto vinho, ia ter um caminhão que chegar de repente trazendo, né? Se fosse hoje era fácil, né? Dava uma ligada, de repente, eu estou numa festa aqui precisando de vinho com urgência, um caminhão vinha e entregava. Não tinha nada disso. Ninguém chegou lá com né, com vinho nas costas, trazendo lá um galão de vinho nas costas. Não. De onde é que veio esse vinho? Não tinha. Esse vinho veio de onde? O mestre-sala não sabia, mas os empregados sabiam. Sabe por que os empregados sabiam? Porque foram eles que obedeceram, fazendo tudo que Jesus mandou. Veja que Jesus fala assim: olha, vocês vão lá e vão tirar a água. Eles podiam ter questionado, irmão. Pô, mas que negócio é esse? Jesus não é o dono da festa? Se fosse o dono da festa, se fosse o patrão, né, o camarada que me contratou, se fosse o noivo, o esposo, né, agora já tinha casado, se fosse o esposo que me falasse para carregar, quem esse Jesus pensa que é? Não vou obedecer, não. Não, eles obedeceram. Carregaram água, trouxeram água. E agora leva lá para o mestre-sala, enquanto eles levavam, no caminho, enquanto eles estavam levando, a água virou vinho no caminho. Que caminho é esse? O caminho da obediência. Enquanto eles estavam obedecendo, enquanto eles estavam indo, levando a água e obedecendo a Jesus, naquele trajeto, a água virou vinho. Enquanto eles obedeciam, a água virou vinho. O milagre aconteceu enquanto eles obedeciam. Ninguém sabia, mas de onde é que veio esse vinho? Os que obedeceram sabiam. Os que tiraram a água sabiam. O mestre-sala, mas esse vinho veio de onde? Eu imagino o pessoal carregou água, cutucando o outro, piscando o olho. Eu e você sabemos muito bem de onde esse vinho veio. Veio do caminho da obediência. Nós obedecemos e Deus fez o resto. Somente obedeça e Deus fará o resto. Não questione a Deus. Obedeça a palavra dele. Às vezes a gente entra numa de discutir com Deus. Deus, mas por quê? A gente faz igual o Jonas. Deus manda ir para Nínive, mas por que Nínive? Eu queria ir para Tarsis. Vai parar dentro da barriga do peixe lá, vai quebrar a cara. Porque o milagre não está escondido no caminho da desobediência, não. Mas lhe digo mais. O que leva um homem a andar por um caminho de desobediência? Deus fala para fazer de um jeito, ele quer fazer de outro. Às vezes o homem acaba olhando para aquilo que há ao redor dele. E se você olhar para o lado, às vezes, há coisas que você vai olhar que vai parecer que o crime compensa. Você vai ver gente roubando e parece que não acontece nada. Você vai ver gente com malas e malas de dinheiro por aí afora e parece que não acontece nada, perdoado.
Em algum momento a pessoa vai olhar assim e falar, ué, mas parece até que o crime compensa, porque eu vejo tanta gente fazendo coisa errada e não dá nada. Então eu vou desobedecer também. Não, eu não. O que ele quer fazer errado, ele faz. Porque ele pode até aqui não ter acontecido nada com ele, mas um dia ele vai estar diante de Deus. A pessoa pensa assim, fiz, não aconteceu nada. E quando você estiver diante de Deus? Todos estarão um dia diante de Deus, ninguém escapa dele. Haverá um dia em que todos estarão diante dele. Então pare de olhar, né? Não faz como o Asaf, não. A Bíblia diz que o Asaf quase tropeçou porque olhou para a prosperidade dos ímpios. Ah, mas o ímpio prospera e dá certo, mas o ímpio faz errado e parece que dá certo. Eu vejo fulano fazer errado e não acontece nada, eu vejo fulano... Não, eu quero olhar para o certo. O meu milagre está escondido no caminho da obediência. Eu comentava isso ontem com um rapaz que recebeu uma benção. Esse menino foi meu obreiro, foi meu auxiliar. E eu conversando com ele, ele falava da bênção grande que ele recebeu. Mandou uma mensagem para mim. Eu falei, mas eu sabia que a bênção ia te alcançar porque você é obediente a Deus. Sempre foi. Falei isso para ele, o que eu estou falando aqui. O milagre está escondido no caminho da obediência. Você obedeceu, o milagre te alcançou. Que menino obediente a Deus é aquele? Então, se você obedece a Deus, se você obedece a palavra, ainda que alguém te chame de trouxa, ainda que alguém te chame de bobo, porque parece que o certinho, para alguns, ele é bobo. Né? Você entrega o seu dízimo, você é bobo porque entrega a tua fidelidade na igreja. Mas você é um obreiro certinho, mas você é muito certinho, mas você é muito crentinho, mas você é muito isso, mas você é muito aquilo, não precisa ser assim também não, mas você obedece demais, mas você é muito obediente, para que isso, precisa disso tudo, não. Precisa. Porque se eles fizessem errado e dissessem assim, olha, não vamos encher esta área não, vamos deixar pela metade, estão meio cansados aí, não vão carregar as áreas até em cima, não, carrega pela metade não. Jesus mandou encher até em cima, irmão. Eles obedeceram. E enquanto eles obedeciam, o milagre aconteceu. Vou falar mais uma vez. O seu milagre está escondido no caminho da obediência. Obedeça, ainda que todos desobedeçam, obedeça você. Ainda que todo mundo faça errado. Ainda que alguém diga assim, eu faço errado e não me acontece nada. Faça certo você. O seu milagre está escondido lá no caminho da obediência. Eu poderia citar ainda mais um texto. Por exemplo, em Gênesis 22, a Bíblia diz que o Abraão, você sabe que o Abraão foi pai já tarde, né? Já em idade avançada, não digo tarde, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, mas eu digo assim, a idade avançada. O Abraão foi pai aos 100 anos de idade. E um dia após o Isaac crescer, Deus fala para o Abraão, olha, é o seguinte, eu quero que você pegue o teu filho, e você suba lá no monte, você vai sacrificar o teu filho para mim. Você vai dar o teu filho em holocausto para mim. O Abraão simplesmente pegou o seu filho, pegou os empregados, chegou no certo ponto, ele falou com os empregados, fiquem aqui tomando conta do jumento, que eu e meu filho vamos ali adorar, daqui a pouquinho a gente volta. Veja que o Abraão não disse assim, eu vou voltar, não, nós vamos voltar, eu e ele vamos voltar. Ele tinha fé. Ele sabia que, independente do que acontecesse lá em cima, Deus ia dar o filho dele de volta. Ainda que tivesse que matar o filho, Deus ia dar. Porque o Isaac tinha uma promessa sobre ele. E aí vão subindo os dois, Abraão e Isaac. E enquanto subiam, o Isaac fez aquela clássica pergunta, pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui o fogo. Mas pai, eu não estou vendo o cordeiro, não. Onde é que está o cordeiro para o holocausto? Tem que ter um cordeiro, né? Já viu o senhor fazendo holocaustos outras vezes? O senhor não está levando um animal para sacrificar? Cadê o animal para sacrificar? Eu não estou vendo. E o Abraão disse, meu filho, Deus vai providenciar. Deus vai prover. O Jeová Jirê, Deus vai prover. Ele vai providenciar, fica tranquilo. E os dois subiram juntos. E quando chegaram lá em cima, a Bíblia diz que o Isaac foi amarrado, o Abraão o amarrou. O Abraão disse assim, eu vou cumprir, eu vou obedecer o que Deus mandou. O Abraão não questionou a Deus, o Abraão não disse assim, como é que tu quer tirar o meu filho se foi você que deu o meu filho? O que adiantou você me dar um filho na idade avançada para me tirar ele agora? Melhor que não tivesse dado.
O Abraão podia ter dito assim: Isaac, corre, porque se tu correr eu não vou conseguir te pegar, porque eu já estou velho, melhor você correr, que aí a gente não obedece a Deus. O próprio Isaac podia ter fugido. Se ele desse um morro correndo, o pai não pegava ele de jeito nenhum. Mas o Isaac obedeceu, deixou o pai amarrá-lo. O Abraão também obedeceu. E aí quando o Abraão o amarra, quando o Abraão pega ali o cutelo para imolá-lo, a Bíblia diz que um anjo dá um grito: Abraão! Ele disse: sim, senhor. Não precisa fazer isso não, Abraão. Agora eu sei que tu temes a Deus. Não precisa fazer isso não, não precisa sacrificar teu filho não, porque agora eu vi que tu temes a Deus. E aí Deus começa a falar de promessas para ele: olha, por causa disso, porque você é obediente, eu vou te engrandecer, vou engrandecer o teu nome, vou te abençoar assim, 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 vou te encher de bênção, tal, 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 tal. E a Bíblia diz que o Abraão olha no lado, e lá estavam um carneiro preso pelo chifre. E aí o Abraão vai, pega aquele carneiro e sacrifica em lugar de Isaac. E os dois descem o monte. Do jeito que ele falou: eu e o moço voltaremos. O Isaac perguntou: onde é que está o cordeiro? Sabe onde estava o cordeiro? Escondido no caminho da obediência. O Abraão podia ver porque o Abraão era obediente. O obediente consegue enxergar o cordeiro onde ninguém enxerga. O Isaac não via, mas cadê o cordeiro? Estava escondido, não dava para ver. O Isaac não via porque estava escondido, mas escondido aonde? No caminho da obediência. Quando ele obedeceu, o cordeiro apareceu. Quando você obedecer a Deus, teu cordeiro vai aparecer também. Ainda que todos desobedeçam, seja você o obediente. Ainda que alguém diga: você é o crentinho santinho, seja o santinho então. O milagre está escondido no caminho da obediência. Eu fico imaginando, por exemplo, o Samuel. A Bíblia diz que o Samuel cresce no meio dos filhos de Eli, que eram mais velhos que ele, e dava mau exemplo. E fazia besteira. Tanto é que um dia Deus não aguentou e matou os dois. Mas você não vê Samuel fazendo besteira. Samuel viu o exemplo dos irmãos, né? Aqueles que estavam ali com ele, eram seus irmãos de criação, porque era o Eli que o criava. Mas o Samuel não fazia coisa errada como eles faziam, não. Ele via os erros dos irmãos. Eu imagino os irmãos falando com ele: ô Samuel, vamos fazer um negócio errado aqui. O papai nem viu o que a gente fez. Papai veio e não faz nada. Que a Bíblia diz que o Eli até via, mas não fazia nada. Papai não vai castigar a gente, não, rapaz. Tem que ser bobo, Samuel. Vamos lá fazer coisa errada. A Bíblia diz que eles entravam na tenda da congregação, ficava um monte de mulher na porta. E eles pecando com as mulheres. Pegavam as melhores partes, sabe, da oferta, que era do sacerdote, eles pegavam para eles e diziam que o sacerdote brigasse, eles queriam bater no sacerdote. Eram terríveis os filhos de Eli. E o Samuel, vendo aquele mau exemplo, Samuel dizia: não, eu vou continuar fazendo direito. Não há que ser bobo, menino. Papai não vai zangar com a gente, não. Eu prefiro fazer o que é direito. Um dia Deus mata os dois morrem lá na peleja. E o Samuel fica firme, fica vivo e se torna uma bênção na mão de Deus. Obediência traz bênção. Desobediência traz maldição. Mas você é bobo, você chega no horário. Irmão, obediência traz bênção. Às vezes você vê uma pessoa bem-sucedida e você não sabe o que tem por trás do sucesso dele. Esse dia eu estava vendo alguém falar acerca de um jogador, Cristiano Ronaldo, e um outro jogador falava acerca dele. Você vê o Cristiano Ronaldo, a bênção que é como jogador de futebol. E um outro jogador falava acerca dele. O treino era, vamos botar que o treino fosse 11 horas, um exemplo. Dava 10 horas e já estava lá. O treino é 9 horas da manhã. Quando dava, se fosse 10 horas da manhã, quando dava 9h30, ele já estava lá para treinar, já estava treinando. Todo mundo indo embora e ele ficando. E aí esse jogador fala assim: eu aprendi a ser profissional com ele. Foi um exemplo para mim de jogador. Não era só bom dentro de campo, era bom como exemplo também. Era exemplo para os demais. Pontualidade. Esse negócio de pontualidade é bobeira, pastor. A obediência traz bênção. Desobediência traz castigo.
O seu milagre, volto a dizer, está escondido no caminho da obediência. Obedeça a palavra. Obedeça o que Deus está falando para você. Pastor, mas todo mundo fala para eu andar errado. Ande certo você. O milagre do Abraão estava escondido no caminho da obediência. Obedeceu e o cordeiro apareceu. Pai, onde está o cordeiro? Aí lá em cima, eu imagino que o Isaac entende. Ah, pai, eu entendi, eu não enxergava o cordeiro. Mas agora eu sei onde está o cordeiro, escondido no caminho da obediência. Mandaram você tirar água, tira água. Mandaram você fazer, faça. Tem uma bênção para você ali. Ah, mas eu sou taxado de bobo porque ninguém faz, mas faça você então. Tem uma bênção para você ali, amigo. Tem uma bênção para você. Não liga para quem zomba, não lembra para quem ri, não liga para quem faz errado. Faça o certo você. E você vai ser abençoado em nome de Jesus. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Obedeça, simplesmente obedeça. E o resto, você vai ver acontecer em nome de Jesus. Deus vai cuidar de tudo para você. E o desobediente, deixei para lá. O caminho dele eu sei onde vai dar. Mas o caminho do obediente também eu sei muito bem onde ele vai chegar. Então põe essa palavra no coração. Tirar a água. Tiraram. Leva para o mestre Sala. Podiam ter questionado. Ele vai rir de mim, Jesus? Como é que eu vou chegar para um camarada que entende tudo de vinho e vou dar água para ele? Vai falar que eu estou maluco. Vai falar que eu estou doido aqui. Leva lá, não pergunta não. Questiona não, leva lá. Simplesmente obedeça. Obedeça a palavra. Simplesmente obedeça. Seu milagre está escondido no caminho da obediência. Eu queria que você guardasse essa palavra no coração, que ela certamente vai lhe abençoar, certamente ela vai lhe ajudar. O diabo vai falar que você está fazendo demais, pessoas chegarão para você e vão dizer que você está se entregando demais, isso é bobeira, não vai valer a pena, eu fiz tanto e olha como é que eu estou hoje, quebrei a cara, fiz isso, aquilo. Meu irmão, ninguém perde por ser obediente a Deus, não vai nessa não. Eu acho que cada vez que você obedece a uma semente, você planta. E um dia você vai colher, porque se você planta no terreno de Deus, não tem como não colher. Quem planta no terreno de Deus, colhe. Você vai colher mais cedo ou mais tarde, em nome de Jesus. Põe essa palavra então no seu coração. Seja obediente e a bênção vai te alcançar. O seu milagre, volto a dizer, está escondido no caminho da obediência. Eu quero fazer uma oração com você agora. Quero pedir uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Prepare aí um copinho com água. Preparei a peça de roupa. Até mesmo a foto da pessoa que você gosta. Porque eu vou orar com você. Quero pedir uma bênção de Deus para você. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus uma bênção. A bênção vai te alcançar. Algumas pessoas que participam conosco. Elaine, que mora em Betim, pede por sua família. Francisco Chagas também pede oração por Maria Luísa. Vamos orar. E outras pessoas estão pedindo oração também. Nós vamos clamar por essas pessoas agora. Vamos pedir uma bênção de Deus. Prepara o copinho com água. Nós vamos falar com Deus agora. Esse é um momento especial. Pai, eu estou orando, pedindo uma bênção agora. Alcança esse meu irmão, alcança essa minha irmã com a sua bênção. Há pessoas agora, Deus, que estão orando comigo precisando muito de uma ajuda. Há pessoas desesperadas, há pessoas desesperançadas, há pessoas despedaçadas, arrasadas. Mas, Pai, eu estou orando por elas agora. E eu lhe peço, ajuda esta senhora, ajuda esse senhor que precisa de ajuda, essa pessoa que está enferma. Quem sabe essa pessoa que foi vítima da Covid-19, eu estou amarrando esse mal agora, eu estou amarrando os sintomas do inferno. Meu Deus, essa falta de paladar, essa falta de olfato, essa dor no corpo. Eu estou amarrando todos esses sintomas do inferno e eu digo, sai dessa pessoa agora. Vírus maldito, sai desse homem, sai desta mulher, em nome de Jesus. O poder de Deus alcança a todos agora. Visita a todos, ministra uma bênção sobre todas as pessoas que oram comigo com fé. Que o teu poder os alcance, que o teu poder os visite, que sejam todos muito abençoados para a tua glória, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Eu os abençoo no nome de Jesus. Apresenta as pessoas que para cá ligaram, para que aqui deixaram seus nomes.
Apresenta o copo com água que essa pessoa agora apresenta a ti. Coloca uma bênção nesta água, a pessoa vai beber e vai ser sarada. Essa peça de roupa ela vai vestir e vai ser abençoada. Deus, faz um milagre bonito. Faz uma obra completa para a tua glória, Deus. Eu oro, eu abençoo todos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.